What's up everyone? I'm Natuza. I am Natty Olan here on YouTube and on Instagram, so you can follow me there and subscribe to my channel here if you like content about what it's like to be a Brazilian living in the United States of America. Mentira, gente, eu não vou ficar falando inglês nesse vídeo aqui não, mas inglês é sim o tema desse vídeo. Vocês têm me pedido muito para falar sobre como eu aprendi a falar inglês sozinha. Eu nunca fiz curso de inglês, nunca tive professor particular, nunca usei apostila, nunca usei aplicativo, até porque na época que eu tava aprendendo inglês nem tinha esse negócio de aplicativo para celular. Mas, se você não conhece a minha história ainda, eu me mudei para os Estados Unidos em 2010, eu fiz intercâmbio de au pair, fiquei aqui por 2 anos e logo que eu cheguei aqui, eu já fui aceita para fazer aulas em faculdades americanas, aulas assim, normais, né, de matérias normais, não aulas de inglês ou aulas para estrangeiros. Eu pude estudar com estudantes americanos e aí depois do intercâmbio eu consegui o visto de estudante para fazer uma faculdade aqui nos Estados Unidos. E tudo isso eu fiz com o inglês que eu aprendi sozinha, em casa, de buenas, sem ajuda de nada, sem ajuda de ninguém. E se eu conseguir, gente, vocês também conseguem. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou contar para vocês 6, assim, tópicos, 6 coisas, 6 métodos, não sei muito bem qual palavra usar, mas assim, 6 coisas que me ajudaram muito a aprender inglês sozinha, e aí eu pude vir aqui para os Estados Unidos e desenrolar o inglês assim muito tranquilamente. Mas eu já posso dizer para você que foco, dedicação e disciplina é o que realmente vai fazer diferença para você. Eu sempre quis muito aprender a falar inglês, era algo que desde criança eu já tive o interesse, então eu precisei me dedicar muito, mesmo que sozinha, mesmo sem gastando dinheiro com aulas, professores, livros, mesmo assim, ainda teve uma dedicação de tempo muito grande, e sem isso, difícil aprender. A minha primeira dica para você que está querendo desenrolar esse inglês aí é focar primeiro em falar o idioma. Porque o que eu mais vejo aqui nos Estados Unidos são brasileiros que vêm pra cá e aí falam assim, ah, então, eu entendo tudo, eu sei escrever, sei ler, mas eu não sei falar. Aí você fica assim. E pra você que tá querendo vir passear, ou conhecer, ou fazer um intercâmbio, estudar, ou tá querendo imigrar mesmo, vir pra cá pra morar e trabalhar, vai ser muito mais benéfico pra você, inicialmente, saber falar, saber se comunicar, saber se expressar, se fazer entender, do que você saber tudo de gramática, você sabe escrever perfeitamente, você sabe conjugar todos os verbos, mas você não consegue pedir uma pizza no restaurante. Você não consegue aplicar para um emprego, você não consegue atender um telefone e conversar com uma pessoa que está falando inglês com você. A parte da gramática, da ortografia é muito importante, mas é a parte mais difícil, né? Então, se você começar focando só nisso, só botando cara no livro e fazendo exercício e tentando aprender conjugação de verbo, essas coisas, pode ser que você se desanime e desista de realmente chegar na parte mais legal, que é a parte de falar, bater um papo, conversar com as pessoas. Comece já com o pé na porta, sabe? Já começa falando How you doing? How are you? My name is fulano de tal. E what's your name? Aí você vai falar assim, beleza, Nath, já entendi, é muito legal começar a estudar o inglês já focando na fala, mas como que eu faço isso? E aí que eu vou te contar algo que você provavelmente já ouviu muitas vezes, porque realmente funciona, que é você aprender a falar inglês escutando muito inglês, escutando música, assistindo séries, filmes com legendas. A minha dica pra vocês é pegue 4, 5 músicas que você gosta muito, que você já sabe de cor e salteado em inglês. Aí você vai ou imprimir ou botar no seu celular mesmo, tanto a tradução dessas letras quanto a letra original em inglês. Você vai pegar essas letras em inglês e você vai ler estes textos. Porque letra de música nada mais é do que um texto, né? E você, lembrando da pronúncia lá do cantor e da cantora, você vai ler. E isso vai te ajudar muito a treinar a sua pronúncia, vai te ajudar muito a saber como se escreve essas palavras que você está falando e vai te ajudar muito a saber a tradução de cada palavra, porque você tem lá a tradução também que você pegou. Agora, a minha dica para você aprender com filmes e séries é assistir filmes e séries legendados, claro,
tanto em português quanto legendado em inglês, que é o idioma original. E tem mais, foque em tentar aprender com o conteúdo que você já assistiu antes. Por exemplo, um filme que você já assistiu muito, você já sabe o final, você já sabe os diálogos, e aí você vai poder realmente prestar atenção em estudar aquele conteúdo. Você vai prestar atenção quando você estiver assistindo com a legenda em português, a tradução de cada palavra, você vai assistir também com a legenda original em inglês, para você prestar um pouco atenção em como se escreve cada palavra que eles estão falando. Isso porque é muito legal você assistir tudo legendado? Sim, é muito importante que você assista o máximo de conteúdo com áudio original em inglês possível. Mas, às vezes, por exemplo, se é um filme novo, você tá tão focado em ler a legenda em português, entender o que está acontecendo, entender a história, entender os diálogos, que você acaba nem prestando muita atenção na boca do ator ali mexendo ou no som das palavras, você tá mais querendo acompanhar a história, né? E quando você estuda com algo que você já assistiu antes, você não precisa mais se preocupar com aquilo, aí você começa a liberar um pouco de espaço na sua cabeça para focar nas outras coisas. A terceira coisa que me ajudou muito a melhorar o meu inglês, principalmente a minha pronúncia, a minha fala, foi falar em voz alta. Parece besteira, mas assim, gente, eu não sei vocês. Eu, na minha cabeça, eu sei falar inglês perfeitamente. Sabe quando você escuta os atores falando lá no filme, você escuta as músicas, e aí na sua cabeça você fica repetindo aquelas palavras e sai tudo sempre perfeitinho? Só que na hora que você vai falar, realmente falar com a sua voz, não sai. Então, acontecia comigo e eu percebi que eu precisava falar muito em voz alta para realmente aprender. Simplesmente guardar aquele conhecimento na minha cabeça não era o suficiente. Eu não sou fonoaudióloga, então não quero me estender muito nesse assunto para não falar besteira, mas a gente sabe que parte muito importante da nossa fala é aqui o nosso aparelho de fala, né? Nossa boca, nossos lábios, nossa língua, nossa garganta. E no inglês existem vários sons que não existem no português. Então, enquanto você não ensinar o seu aparelho de voz a falar esses sons, a emitir esses sons, ele não vai saber. Por exemplo, sabe esse ator aqui? A gente chama ele de Will Smith, né? Essa banda aqui a gente chama de Aerosmith, porque é o jeito que a gente fala no Brasil. Em inglês você fala Will Smith, Aerosmith. Tem um... E esse é um negócio que não existe no português. Então, enquanto você não começar a falar em voz alta, até você chegar no Smith, aí sim o seu aparelho vai ter aprendido. Ah, tá, entendi. Depois de tanto praticar, eu aprendi a fazer o TH. A quarta coisa que me ajudou muito a aperfeiçoar o meu inglês rapidamente foi a imersão no idioma. Quando eu falo imersão, eu acho que a maioria das pessoas já pensa em realmente viajar para um lugar que fala inglês, né? Porque aí é a imersão total, você está cercado de inglês por todos os lados, é todo mundo falando inglês, tudo escrito em inglês, então realmente acelera muito o seu processo de aprender o idioma. Mas a gente sabe que viajar é caro, não é todo mundo que tem condições de fazer um intercâmbio. Sem contar que nesse ano de 2020 nem quem tem dinheiro tá viajando, né? Tá todo mundo em casa. Mas existem várias formas de você fazer uma mini imersão ou uma imersão parcial aí mesmo da sua casa. O que eu sempre fiz, gente, sempre fiz, foi tudo que eu tenho a opção de colocar o idioma em inglês, eu coloco em inglês. Então, por exemplo, aparelhos eletrônicos, computador, iPad, celular, se te dá uma opção de você trocar o idioma para inglês, troca para inglês. As suas redes sociais, a gente meio que vai no automático, né? Mas quando você cria uma rede social, tem lá nas ferramentas, nos ajustes, nos settings, uma opção que você pode trocar um idioma. Coloca em inglês. Você vai estar ali todos os dias sendo exposta às palavras em inglês e não subestime o seu cérebro. Você acha que não, mas só de ficar vendo aquelas palavras ali todo dia, você já está guardando na sua cabeça como que escreve, o que elas significam. Outra coisa também que ajuda muito na imersão
E também, se você tem perfis em redes sociais, comece a seguir pessoas que falam inglês, que postam conteúdo em inglês. E preste atenção nesse conteúdo. Quanto mais você ver, ler e ouvir o inglês, mais naturalmente aquilo vai fazer parte da sua vida, mais fácil vai ser para você aprender e mais vai aguçar a sua curiosidade de continuar aprendendo. Porque você sempre vai ver uma palavra nova que você não conhecia, que você vai pesquisar, e aí vai ser mais uma coisa a mais que você vai ter incluído no seu vocabulário de inglês. Quinta coisa que me ajudou muito a aprender inglês sozinha foi pesquisa. Fazer muita pesquisa, ser curiosa, procurar informação, buscar coisas novas para aprender. Pesquisa aí você mesmo no Google, nomes de cor em inglês, dias da semana em inglês, meses do ano, estações do ano, nomes de animais, nomes de profissões, nomes de, sei lá, doença, sintoma de doença, nome de sentimento. Pesquisa, tá tudo na internet. Aqui no YouTube mesmo existem centenas de criadores de conteúdo, de canais que são focados em ensinar inglês. Não falta informação por essa internet. E aí, nesse período de pesquisa, que se você tem um dinheirinho extra, compre livros de gramática, compre livros com exercícios de inglês, comece já a se interessar pela parte mais teórica. Eu sei que eu tenho falado muito da importância de falar inglês, de conversar em inglês, mas em algum momento dessa jornada aí de aprender o idioma, você vai ter que colocar a cara nos livros, você vai ter que aprender a parte teórica, a gramática, vai ter que aprender como que soletra as palavras, né, como que forma frase, como que conjuga verbo, onde estão os sujeitos, onde você coloca, enfim. Chegamos no último item dessa lista, ainda bem, porque eu já tô assim, minha voz já tá até falhando já, de tanto que eu tô falando. Mas o último item dessa lista, que eu acho que é muito importante para quem tá querendo aprender o inglês sozinho, para mim sempre foi muito importante me conectar com pessoas nativas para eu realmente treinar e melhorar o meu inglês. E eu sei que às vezes é difícil você conhecer pessoalmente um nativo de outra língua, né? Você conhecer aí, talvez na sua cidade, no seu bairro, uma pessoa que fale inglês. Mas é por isso que hoje em dia existe a internet e facilita muito a nossa vida. Por exemplo, você gosta de uma banda e você entra lá num grupo de Facebook para os fãs dessa banda. Aí vai ter um monte de gente que fala inglês. Ou se você é gamer e você vai jogar online, entra no chat, começa a conversar por voz com as pessoas. Troca ideia. O importante é você botar o seu inglês para jogo, gente. Seja escrevendo, seja falando. É você realmente botar em prática, principalmente com pessoas nativas. I'm super excited that I got to record this video for you guys today. You've been asking me to talk about the subject since I started my channel, so here it is. If you liked it, you can subscribe to my channel, you can like this video, comment below, you can share with other people, and you can follow me on Instagram at Natyolen. Natty Olin, that's me. Thank you very much for watching. See you next time.